Agora vamos à segunda questão, né? Preços relativos e a distribuição de renda. A figura 4A2 usa o resultado que encontramos para mostrar a distribuição de renda no setor de tecidos. Vimos que os empregadores de tecido contrataram mão de obra LT até o valor do produto marginal dos trabalhadores, né? Aquele que atinge lá, alcança o limite da lei dos rendimentos decrescentes. Então, voltando aqui, então até o valor do produto marginal dos trabalhadores, que vai ser então PT, né, o preço de tecido, vezes o produto marginal da mão de obra de tecido, que vai ser igual ao salário W. Nós podemos reescrever isso em termos de salário real de tecido como a produtividade marginal do trabalho de tecido é igual ao salário dividido pelo preço de tecido, e aí você vai encontrar o tal do salário real, que é quanto de tecido o salário pode comprar. Assim, em um determinado salário real, digamos, salário dividido pelo preço de tecido 1, a curva do produto marginal na figura 4A2 nos diz que serão empregados, portanto, LT1 trabalhadores hora. Então, vamos aqui, né? Então, veja, a distribuição de renda no setor de tecidos. Então, a renda da mão de obra é igual ao salário real vezes o emprego. Então, a quantidade de renda dos trabalhadores é quanto eles ganham em salário real vezes lá a quantidade de trabalhadores, 1.000 trabalhadores. O resto da produção é gerado, portanto, como rendimento dos proprietários de capital. Então, nós temos aqui, mais uma vez, o produto marginal da mão de obra. Então, veja, até esse ponto aqui, ó, que seria, portanto, o ponto... cadê? Então, assim determinado, digamos... o ponto em que serão empregados N trabalhadores, que seria o produto marginal ideal, ou seja, passando disso, mais contratações vão gerar mais custos do que receita, portanto é a lei dos rendimentos decrescentes. Nesse ponto nós temos esse salário, portanto o salário dos trabalhadores só vem até aqui, e o resto aqui, essa diferença que eu estou pintando aqui agora de amarelo, é a renda dos capitalistas. Ok? Então, lembrando lá, mais uma vez, no capítulo 4, a questão do gráfico lá, tem uma figura, que é a figura que relembra, e por isso é importante ter algum conhecimento de introdução à economia, relembra justamente a lei dos rendimentos decrescentes. Ok? Então, isso aí é muito importante. A produção total produzida com esses trabalhadores é dada pela área sobre a curva do produto marginal até LT1. Então, a área sobre a curva do produto marginal até LT1. Então, daqui do topo até embaixo, passando uma linha. Então, tudo isso aqui, na verdade, é a produção total. É a geração de riqueza. Claro que essa geração de riqueza ela é dividida entre salários e a renda do capitalista. Ok? Então, essa produção é dividida pela renda real em termos de tecido dos trabalhadores e proprietários de capital. Isso que eu já falei anteriormente. A parte da remuneração paga aos trabalhadores é o tal do salário real, que é salário nominal dividido pelo preço de tecido, vezes o nível de emprego, que é o LT1, que é a área do retângulo mostrado, o retângulo azul que eu pintei aí de amarelo. O restante é a renda real dos proprietários de capital. Podemos determinar a distribuição da produção de alimentos entre a mão de obra e os proprietários de terra da mesma forma, em função do salário real em termos de alimento, que seria o salário dividido pelo preço do alimento. Suponha que o preço relativo dos tecidos suba agora. Vimos lá na figura 4.7, lá no capítulo 4, que uma ascensão do preço do tecido dividido pelo preço do alimento, ou seja, o preço relativo do tecido sobe, reduz o salário real em termos de tecido, porque o salário sobe menos que o preço, ao mesmo tempo que o salário real aumenta em termos de alimentos. Os efeitos disso sobre os rendimentos dos capitalistas e proprietários de terra podem então ser vistos na figura 4A.3
e 4A.4. E aí a gente vai ver aqui os últimos gráficos. Então, no setor de tecidos, o salário real ele cai de WPT1 para WPT2. Como resultado, os capitalistas recebem aumento da renda real em termos de tecido. Então, lembrando aqui, então vamos lá, ó. Então, ó, o salário, ó, um aumento no preço de tecido beneficia os donos do capital. Então, veja, você sai, o salário real, quando o preço de tecido aumenta, o salário real diminui em termos de tecido. Então, você sai desse ponto para esse ponto. Então, o salário real diminui, mais trabalhadores vão entrar neste setor, e aí, ao diminuir o salário real em termos de tecido, você aumenta a renda dos capitalistas. Os capitalistas passam, portanto, a ganhar mais. Ok? Agora veja, no setor de alimentos, o salário real sobe de WPA1 para WPA2 e os proprietários recebem renda real menor em termos de alimentos. Então aí quando você vem aqui pro aumento do preço de tecido, prejudica os proprietários de terra que produzem alimentos. Por quê? Porque o salário real em termos de alimentos, ele aumenta. Então, ele aumenta, o salário real aumenta, o que significa que o preço relativo do alimento fica barato. Então, se o salário real aumenta, você sai desse ponto e vai para este ponto superior. E isso aqui, ó, essa parte azul que eu estou pintando de amarelo, é a parte em que diminui a renda dos proprietários de terras e isso vai para a mão dos trabalhadores. Então, é claro que, portanto, quando você tem processos inflacionários, quando você tem essa alteração brusca de preços relativos no comércio internacional, você, claro, tem uma competição para ver quem vai ficar com a renda do quê. E, consequentemente, há situações como essa aqui no caso do setor de alimentos, no caso desse exemplo, que mostra que existem capitais ou proprietários que podem sair perdendo, porque os trabalhadores é que vão ganhar. E lembrando que o salário real no preço de alimentos aumenta, porque trabalhadores do setor de alimentos se deslocam para o setor de tecidos, diminui a quantidade de trabalhadores no setor de alimentos, aumenta o produto marginal do setor de alimentos e logo aumenta os salários do setor de alimentos. Então, é aquilo que a gente já viu no capítulo 4. E para finalizar, esse efeito sobre a renda real é reforçado pela mudança na própria relação preço de tecido dividido por preço de alimentos. A renda real dos proprietários de capital em termos de alimentos sobe mais do que sua renda real em termos de tecido, porque, veja, os alimentos agora são relativamente mais baratos que o tecido. Então, a renda real dos proprietários de capital, em termos de alimentos, então, aqui, os donos das máquinas da indústria de tecido ganham mais, só que os alimentos ficam mais baratos, porque eles ganham mais. Então, em termos de alimentos, sobe mais do que a sua renda real em termos de tecidos. Por isso, os alimentos ficam mais baratos comparados ao tecido. Por outro lado, a renda real dos proprietários em termos de tecido cai mais do que sua renda em termos de alimentos, porque o tecido agora é relativamente mais caro. Então você tem o lado que ganha e você tem o lado que perde. Então os proprietários de terra, a renda real dos proprietários de terra em termos de tecido cai mais do que sua renda em termos de alimento, por isso que o tecido agora é relativamente mais caro. Acho que faltou aqui proprietários de terra em termos de tecido. Enfim, esse aí é o apêndice do capítulo número 4. São mais alguns detalhezinhos que podem contribuir aí com o seu conhecimento acerca do capítulo 4, falando aí um pouco mais detalhes sobre os fatores específicos.